Fala pessoal, eu sou Milton Lopes e hoje eu vou contar o caso de Cleidson Bernardi. Pessoal, eu resolvi pagar o vídeo do caso de Cleidson Bernardi porque o vídeo não ficou muito bom, ou porque eu já errei muitas dicções, eu errei algumas coisas assim, e também decidi não usar mais aquelas músicas de suspense, porque certamente eu não tenho um microfone para poder gravar o vídeo. E como eu estou trabalhando de Uber, é um serviço muito complicado para eu fazer o Uber, claro, e eu às vezes não estou gastando nada para poder comprar alguns equipamentos. O meu objetivo é tentar juntar R$ 1.000, mas como está sendo muito difícil, está sendo muito complicado. E agora, vamos para o caso de hoje, o caso de Cleidson Bernardi. Esse caso aconteceu em 1996, na cidade de Sarandi, do Paraná. Cleidson Bernardi nasceu no dia 30 de agosto de 1981. Ele era filho de Antônio Bernardi, dono da churrascaria Querência, que ficava ao lado do posto Querência, em Sarandi, na Avenida Ademar Bornia, ao lado da Colombo. A casa de Cleidson Bernardi ficava no José Fernandes, que ficava atrás da churrascaria Querência. E atrás da churrascaria Querência tinha uma portinha aquela que o Cleidson entrava para poder ir trabalhar no restaurante. Cleidson, ele estudava no colégio Branca da Mota. E além de estudar, ele também estudava curso de informática, no qual ele aprendia a aprender a mexer com computadores. Vamos que aconteceu o caso que houve. No meio dessa história, conhecemos o homem chamado Jamil Vieira da Silva. Outras matérias é Jamil Valentim Vieiras. Ele é naturalizado de Passos Fundos, no Rio Grande do Sul. Antônio Bernardi, pai de Cleidson, resolveu viajar para Foz do Iguaçu e foi lá que conheceu o Jamil. Jamil, ele, quando ele era criança, sofria maus tratos da mãe. Sua mãe era prostituta e também sofria maus tratos dos seus pais. Além de sofrer os maus tratos dos pais, também o Jamil era torturado pelos amantes da sua mãe. Jamil fazia o curso de seminário, que era o sonho querer se tornar o padre. Porém, o que aconteceu na verdade é que o Jamil sempre levava a surra da sua mãe, mas às vezes ele perdoava ela fazendo orações a ela. Segundo o próprio Jamil, ele e a sua mãe não se davam muito bem. Antônio resolveu convidar o Jamil para ir diretamente em Sarandi do Paraná. O motivo é que o Jamil já passou por diversas cidades do Rio Grande do Sul. E uma dessas cidades também é o Sarandi, do Rio Grande do Sul. E apesar que o Sarandi do Rio Grande do Sul, isso despertou até o interesse do Antônio. Resolveu convidar o Jamil para poder visitar o Sarandi do Paraná, que lá é onde ocorreu o caso. Então, o Jamil resolveu se mudar para o Sarandi do Paraná para poder trabalhar lá. Antônio ofereceu um emprego para o Jamil de garçom e também de gerente da churrascaria Querência. Todas as pessoas em volta de Antônio começou a gostar um pouco de Jamil, menos o Cleidson Bernardi, que não foi com a cara de Jamil. Quando o Jamil ficou sabendo que o filho de Antônio fazia um curso de informática, Jamil pediu autorização para o pai, para o Cleidson ensiná-lo a fazer o curso de informática. Cleidson no começo não aceitou, dizendo que nunca foi com a cara de Jamil. Porém, Antônio convenceu seu filho a gostar do Jamil, a ajudá-lo a fazer o curso de informática. Quando o Cleidson resolveu concordar a ajudar o Jamil a fazer um curso de informática para ele poder mexer com a administração lá da churrascaria Querência.
Porém, o que o Cledson não esperava, que ele estava caindo para o seu destino final. No dia 10 de junho de 1996, por volta das 3 horas e 3h30 da tarde, Cledson sai de casa carregando consigo uma apostila de informática. E depois que ele entrou naquele portão, aquela porta que ficava do fundo da churrascaria Querência, ele entrou pela porta do fundo e acabou se encontrando com o Jamil. Jamil, ele foi levar o Cledson até o seu quarto, onde o Jamil se hospedava. Jamil morava no quarto do... Ele não hospedava no quarto do restaurante Querência, da churrascaria Querência, perdoe. E lá, ele ficava lá por 8 meses, o Jamil. E aí, o Jamil levou o Cledson até o seu quarto, para o Cledson ensinar a informática. Quando o Cledson foi preparar as apostilas, Jamil, então, pegou um pedaço de fio de cobre e acabou Cledson Bernardi. E Cledson tentando lutar pela sua vida durante 3 minutos. E após isso, Cledson disse as suas últimas palavras, segundo o próprio Jamil, filho da... Que essa foi a última palavra de Cledson. Quando Cledson acabou sendo pelo Jamil, Cledson ficou caído no quarto de Jamil, e Jamil ficou fazendo orações ao lado de Cledson. E aí, logo depois disso, Jamil então resolveu levar o Cledson para uma caixa de gordura, que na verdade era uma fossa que ficava ao lado da churrasqueira. Quando deu 8 horas da noite, o pai de Cledson Bernardi ficou esperando pelo filho para ele chegar em casa para poder jantar. Porém, sem sinal do seu filho, ele então resolve visitar os amigos da vítima e os parentes e amigos da vítima. Porém, sem sinal do seu filho. Ele e sua esposa ficaram até preocupados com o sumiço de Cledson. Quando passou das 11 horas, Antônio, que é o pai de Cledson, resolveu ir lá na delegacia para anunciar o desaparecimento do seu filho. A polícia era acionada. Na manhã seguinte, a tia de Cledson Bernardi recebeu um telefonema de um anônimo, de um sequestrador. E logo, ela ficou sabendo que seu filho foi sequestrado e que o sequestrador pediu para a tia de Cledson para falar para o irmão dela, ou o cunhado, claro, que não sei, que para o Antônio Bernardi mandar 120 mil reais em dinheiro para poder entregar seu filho vivo. Caso contrário, Cledson já estaria morto. A tia de Cledson Bernardi alertou o Antônio Bernardi quando ele ficou sabendo, e aí resolveu chamar a polícia. A polícia é acionada. O delegado Jacovós, que é o delegado de Sarandi na época do caso, ele ficou surpreso com a notícia. Porém, ele nunca conseguiu lidar com o sequestro. Para isso, resolveu acionar o Tigre, que é uma equipe da polícia lá de Curitiba, para poder lidar com o sequestro de Cledson Bernardi. Os familiares ficaram em pânico, esperando a ligação do sequestrador. Porém, o sequestrador ligava raramente. O delegado Jacovós resolveu mandar grampear todas as ligações, o telefone do Antônio Bernardi, para ele poder ter contato com o sequestrador. Quando o sequestrador resolveu ligar no telefone de Antônio Bernardi para saber o local do filho, a polícia resolveu localizá-lo. Porém, o sequestrador ele foi muito esperto, que ele só fez a ligação antes dos 30 segundos, acabou desligando o telefone, para que a polícia não descobrisse o paradeiro. Mas apesar de tudo, Antônio recebeu outras ligações e nada. Jamil
o garçom que sequestrou o Cleison Bernardi, sem que o Antônio soubesse, vai até a casa de Antônio para fazer uma oração para o Antônio e para a mãe de Cleison ficarem bem, é claro, e que o Cleison seja entregue com vida. Porém, o que eles não sabem é que o Jamil era o sequestrador e que ele tirou a vida de Cleison Bernardi. Quando o delegado Jacovós começou a suspeitar, ele achou muito estranho como que o sequestrador pode ter feito essas ligações. Logo, ele acabou identificando o número do telefone do orelhão que foi ligado do centro da cidade. O delegado Jacovós, ele acabou suspeitando de uma outra ligação desse sequestrador, que indicou o local onde ia entregar o menino. Porém, nenhum sinal do menino e nem o sinal do sequestrador. Apesar de tudo, a polícia tentou investigar quem é esse sequestrador. O delegado Jacovós também começou a estranhar que esse sequestrador parecia que ele sabia de todo o esquema e que as ligações que o sequestrador fazia era antes dos 30 segundos. E cada 30 segundos que passar durante a ligação, o equipamento de rastreamento iria acionar onde ficaria o local, onde ficaria esse tal local, o crime que aconteceu, onde que o sequestrador ligou. E o delegado acabou descobrindo que o sequestrador ficou usando telefones de orelhões. Logo, o delegado Jacovós, ele começou a estranhar que o sequestrador poderia ser alguém próximo à família, ou alguém próximo, como no caso, parentes, os funcionários da churrascaria Querência e os funcionários do posto Querência. O delegado Jacovós fez uma pergunta para o Antônio Bernardi se tinha alguém tendo contato com Cleison Bernardi antes do sequestro, antes do seu desaparecimento. E Antônio, ele fala para o Jacovós que a única pessoa que teve contato com o Cleison Bernardi foi o Jamil, o garçom que o Antônio contratou. O delegado Jacovós então resolveu interrogar as pessoas envolvidas próximas à família de Cleison, começando com o Jamil, que no começo ele não seria o principal suspeito. Quando o Jamil foi chamado pelo delegado Jacovós para a delegacia, Jamil demonstrava sinal de nervosismo. E isso acabou levantando muito suspeito para o Jacovós, porque por essa ele não esperava que o Jamil poderia ser o principal suspeito. Quando o Jamil ele contou vários depoimentos, ele resolveu mostrar a carteira e a sua mão estava tremendo. O delegado Jacovós ele resolveu perguntar para o Jamil: quem são esses cartões aí? Jamil falou que são os cartões de advogado. E isso, Jacovós começou a desconfiar de Jamil, que ele poderia ser o sequestrador. Até que no momento, o Jacovós pediu para o Jamil ir diretamente para o escrivão, para dar um depoimento. Quando o Jamil foi até o escrivão passar o depoimento para o escrivão, o delegado Jacovós ficou escondido na parede ouvindo o depoimento de Jamil. Até que o Jamil resolveu dar uma pista, que isso fez o delegado Jacovós algemar o Jamil, quando descobriu que o Jamil era o sequestrador do menino. O delegado Jacovós resolve interrogar o Jamil, perguntando o que ele fez com o menino. Jamil acabou confessando que ele é um sequestrador e que ele foi o sequestrador de Cleison Bernardi. Quando o Jamil contou totalmente a história toda, o delegado Jacovós perguntou onde está o menino. E o Jamil respondeu que o Cleison não está mais vivo. E aí, como que aconteceu então? Quando o Jamil ele ficou com o corpo do menino, o resto você já sabe, Jamil ele começou a trabalhar no restaurante calmamente. Porém,
os funcionários do posto Querência ficaram reclamando do cheiro. Aliás, posto Querência não, do restaurante Querência, churrascaria Querência que eu estou dizendo. Ficaram reclamando do cheiro de alguma coisa podre, sem saber que era o corpo do filho do dono do churrascaria Querência. Então, o Jamil foi inventar uma desculpa com os funcionários que poderia ser algum animal morto lá da fossa, que disse que vai dar um jeito. Quando deu a noite, vários funcionários do posto Querência, da churrascaria Querência, que eu posso dizer, saíram saíram da churrascaria para poder dormir, enquanto o Jamil ele ficou no churrascaria Querência, porque ele morava na churrascaria Querência e tinha um quarto no fundo. E aí logo depois ele resolveu então tirar o menino da fossa, da caixa de gordura, usando um espeto de churrasco. Primeiramente, ele usou o espeto de churrasco para perfurar o abdômen do corpo de Cleiton Bernardi, que estava em estado de decomposição. E aí, para tirar o ar. E aí, depois disso, ele tirou o corpo do menino da fossa e colocou o corpo do menino numa churrasqueira. Jamil pegou um maçarico e acabou carbonizando o corpo do menino no carvão, maçarico de acender carvão. Aí logo depois ele usou alguns troncos para acelerar a queimadura. Aqui. O corpo de Cleiton Bernardi acabou sendo queimado na churrasqueira, que acabou durando de 00:30 até às 3h40. E depois disso, 5h30, Jamil então resolveu se livrar das cinzas e espalhar na horta lá da churrascaria Querência, que ficava atrás da churrascaria Querência. Antônio Bernardi, aliás, o Jacovós, no começo não acreditou nas palavras de Jamil. Então Jamil resolveu levar Então o Jacovós resolveu levar o Jamil até o restaurante Querência. Quando o Jamil foi levado pela polícia até o restaurante Querência, vários funcionários da churrascaria Querência e também do posto Querência ficaram surpresos quando o Jamil apareceu dentro do carburão da polícia, algemado. Aí logo depois, o Jamil resolve levar o delegado Jacovós, guiar o delegado Jacovós até o quarto onde ele se hospedava. E lá foi encontrado as apostilas e também o fio de cobre que enforcou o Cleiton. O delegado Jacovós, no começo, não acreditava onde está o menino, que não acreditava que o menino estava morto, que poderia ser mentira de Jamil. E o Jamil, então, depois que ele contou essa história toda, ele então resolveu mostrar o local lá nas hortas, e lá onde estão as cinzas de Cleiton Bernardi. A polícia foi examinar as cinzas e logo acabaram avistando alguns ossos. Foram achados alguns ossos aí, que eram os ossos de Cleiton Bernardi. Foi achado o botão da calça e também o aparelho dentário do menino. O delegado Jacovós ficou chocado com a frieza do criminoso e, acima de tudo, ele sem coragem de contar para os pais de Cleiton Bernardi, com Antônio Bernardi, que o garçom era o sequestrador e que ele tinha tirado a vida do menino. Logo também foi achado um diário, uma anotação escrito AB, que estava escrito R$ 180.000. O plano de Jamil era pegar R$ 180.000 de resgate para poder comprar um carro e uma moto para assistir um Playboy. E Jamil acabou confessando que ele sequestrou o Cleiton Bernardi motivo vingança, porque ele queria que o Antônio oferecesse um emprego de caminhoneiro e não de garçom. Quando o Jacovós ficou com medo de contar para o Antônio sobre a notícia que o seu filho não está mais vivo, Jacovós deu a notícia para o Antônio Bernardi. Antônio Bernardi e os familiares de Cleiton ficaram chocados com a notícia que Cleiton não estava mais vivo.
Jamil foi levado para a delegacia, onde foi levado para o penitenciário, onde ele acabou sendo preso. Já os familiares acabaram enterrando as cinzas de Cleiton Bernardi, apenas o aparelho dentário, e foi enterrado no cemitério de Sarandi, de uma forma simbólica. Após isso, então, o, o Jamil, ele acabou sendo preso e vários detentos tentaram linchar ele depois desse ocorrido. Jamil ele é transferido para a penitenciária de Jandaia do Sul e lá onde ele acabou sendo preso, claro. Segundo o próprio delegado Jacovós, Jamil não demonstrou sinal de arrependimento e que ele ficou demonstrando frieza. Ele era considerado um homem manipulador e perigoso. Jamil, ele tentou manipular os outros detentos de outras celas em outra cidade, se tornando o líder da prisão. Até que no momento, o delegado Jacovós, ele resolveu transferir ele de outras celas. No ano de 1998, começou o julgamento de Jamil. E Jamil dá todo o seu depoimento. Ele diz que está fazendo orações para a família de Cleiton Bernardi e dizendo que Jesus pode perdoá-lo e que a família também pode perdoá-lo. E ele diz que está muito arrependido, mas, segundo o próprio juiz e o delegado de voz, ele não demonstrou arrependimento, que pela imagem da foto é mostrada a cara da frieza de Jamil. Jamil foi condenado a 28 anos de prisão, no qual ele já estaria solto nesse ano de 2024. Porém, no ano de 2005, ele acabou recebendo liberdade, no qual ele acabou dando foragido, que até hoje nunca foi encontrado. O delegado Jacovós começou a suspeitar que o Jamil pode estar em outro canto do Brasil, com outra identidade, ou pode estar fora do país. Não sabemos. Se você por acaso tiver a imagem de Jamil ou ver avistado em algum lugar, denuncie, que esse homem é perigoso. Já os familiares de Cleiton Bernardi estão totalmente arrasados. Antônio Bernardi, pai de Cleiton, já está com a idade avançada e ele se sentindo culpado pela morte do seu filho. Já o restaurante Querência ou churrascaria Querência, local onde aconteceu o crime, continuou funcionando após esse ocorrido. A churrasqueira onde o Cleiton Bernardi acabou sendo queimado pelo Jamil foi destruída. E acima de tudo, a churrasqueira Querência ficou funcionando. Mas até o ano de 2020, quando aconteceu a pandemia, a churrascaria acabou fechando. E aí fechou permanentemente, que acabou sendo demolida. Bom, pessoal, esse foi o caso que eu comentei, o caso de Cleiton Bernardi. O que você achou desse caso? Comente, compartilhe e assine o canal. Até!